Vamos nessa aula mostrar mais alguns recursos de arrays. No, no vídeo anterior, nós vimos apenas a situação em que nós tínhamos um array com alguns elementos e trabalhávamos neles. Mas nós podemos também, dinamicamente, incluir novos elementos no array. Veja um exemplo. Eu tenho este meu primeiro array, criado dessa forma. Ou seja, nós temos meu primeiro array de 0, que é 1, de 1 e de 2. Simplesmente colocando meu primeiro array de 3 recebendo um valor e meu primeiro array de 4 recebendo um valor, o JavaScript automaticamente reconstrói o array para ter agora 5 elementos: 0, 1, 2, o 3 e o 4. Assim, por exemplo, nesse for, eu faço de 1 a 5, criando a ordem certa, seguindo para o meu primeiro array, e ele não diferencia os elementos que foram criados na construção do array e os elementos que foram inseridos depois. Eles são inseridos automaticamente pelo simples fato de eu atribuir a eles um valor. Logo, ao executar este comando, o que eu tenho é que ordem certa será uma string de 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui eu estou inserindo novos elementos no array, mas ele já começa com alguns elementos. Como eu faria para esse array começar vazio? Muito simples. Observem aqui. Simplesmente utilizando os mesmos conchetes, abrindo conchetes, fechando conchetes, sem nada dentro, significa que meu array é criado, porém vazio. Neste exemplo, eu criei o array vazio e inseri no índice 0 e no índice 1 dois valores. Isso é exatamente igual a criarmos o array da seguinte forma: 1,2. Ou seja assim, seja na forma que havíamos mostrado, nós teremos um array com duas posições, a 0 e a 1, e dois valores, 1 e 2. Nestes dois exemplos que vimos e nos exemplos anteriores, nós fazemos uma varredura do array, ou seja, navegar por cada um dos elementos do array, utilizando um for. Fazemos um índice que começa em 0 e vai até o número total de elementos do array. I igual a 0 até i for menor do que 2, ele vai pegar o 0 e o 1. No exemplo anterior, nós tínhamos 5 elementos no array e nós fazíamos i igual a 0 até i menor do que 5. Mas essa não é a forma mais conveniente. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha criado em algum momento no meu código esta situação. Eu precisarei vir aqui no for e trocar para até i menor do que 6. Só que esta situação também pode ter sido definida dinamicamente. Pode ser que um usuário tenha entrado com os números. Também é possível que essas informações tenham sido lidas de um banco de dados. Logo, não é conveniente que eu utilize um for com um número fixo aqui para fazer a varredura por todo o array. Eu gostaria de 0 até o último elemento do array. O exemplo 31.html mostra exatamente essa situação. Nós temos meu primeiro array, ponto, length. Length nos retorna o tamanho de um array. Meu primeiro array, ponto, length, neste caso, retorna 2. Neste caso, meu primeiro array, ponto, length, vai retornar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, o for, normalmente, não utiliza um limite fixo. Normalmente, ele utiliza justamente o tamanho do array para nós fazermos a navegação por todos os elementos. Obviamente, arrays, tanto em JavaScript quanto em outras linguagens, têm inúmeros outros recursos.
Mas aqui estamos ensinando o básico da estrutura. Mesmo assim, é importante praticarmos a respeito da mesma. Vamos agora, então, para fixar bem esse conteúdo de arrays, passar um conjunto de desafios. No próximo vídeo, mostraremos a resposta de cada um dos desafios. Então, peço que vocês tentem realizar todos eles e depois, como já fizemos no passado, acompanhem cada uma das soluções dos desafios propostos. Vamos então fazer 3 desafios. O primeiro deles, nós vamos olhar essa estrutura, o 28.html, que nos mostra ordem certa e ordem errada com cada um dos elementos do array. Se estão lembrados, quando eu faço console.log, eu tenho 1,2,3, etc., vírgula 10, vírgula. É este o resultado do código que nós temos. Cada elemento é inserido e seguido por uma vírgula. O primeiro desafio é fazer isso de uma forma mais correta, mais natural, em que após o último elemento não haja nenhuma vírgula. Façam com que ordem certa e ordem errada sejam a junção de todos os elementos separados por vírgula, sendo que não haja uma vírgula ao final do último elemento. Como segundo desafio, vamos fazer um problema semelhante àquele que nós havíamos visto bem no início do curso. Só que agora, em vez de trabalharmos apenas com números de 2 a 5, vamos permitir que o usuário entre com a quantidade de números que ele deseja e vamos fazer a inversão de cada um desses números. Se ele selecionar 7, vamos aceitar 7 entradas e fazer a exibição de 7. Se ele acertar 12, vamos fazer 12 entradas e exibir eles, os 12, em ordem invertida. Aqui nesse exemplo, no que sabíamos na época, nós tínhamos que fazer um if para cada situação. Agora, utilizando arrays, vocês podem fazer isso de uma forma mais elegante e não tão limitada a um número específico de situações. Então, o desafio é entrar com um número, inserir cada um dos números dessa quantidade e exibi-los na ordem inversa. Para deixar a solução mais elegante também, não vamos fazer vários alertas, vamos fazer apenas um alerta com os números em ordem invertida, separados por vírgula. E por último, o terceiro desafio. Crie uma função que faça a inversão. Crie uma função que recebe um array de números e retorne um array com os mesmos números na ordem inversa. Então, tentem realizar esses 3 desafios e depois confiram a solução dos mesmos. Lembrando, o primeiro é simplesmente tirar a vírgula no final da lista de elementos, conforme está aqui. O segundo é o nosso velho problema de receber vários números, só que agora implementado com arrays. E o terceiro é criar uma função que recebe um array e retorna um array com a ordem inversa dos elementos.